Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Glória a Deus, que bênção. Coral, orquestra, ainda que lá em cima, ficou até bonito lá em cima também, não é? Parece que vem do céu. Você escuta assim atrás da cabeça, parece que são anjos cantando. Deus abençoe vocês, anjos cantando e tocando. Que bênção, eu acho até que essa turma ficou ensaiando na quarentena inteira. E assim voltaram ainda mais afinados, mais afiados. Que bênção, que alegria, irmãos, podermos ir aos poucos retomando a nossa normalidade. Não é um novo normal, nós vamos voltar ao velho normal, logo, logo. E vamos numa crescente, cada vez mais retomando nossas atividades. Nessa última quinta, nossos irmãos, na última sexta, nossos irmãos também da terceira idade voltaram com uma atividade mais reduzida no salão, mantendo a distância e os cuidados, inclusive falando sobre os devidos cuidados a serem tomados. Queridos, estamos no mês de outubro, e no mês de outubro nós temos várias coisas muito importantes para nós. Comemoramos já hoje o Dia das Crianças. Você que chegou aí mais cedo viu o movimento das crianças terminando. Nós temos também nesse mês de outubro, para nós como data importante, significativa, a comemoração da Reforma Protestante. 1517, no mês de outubro, exatamente no final do mês, Lutero afixa as suas teses na porta da igreja em Wittenberg e dali starta esse movimento que dá a identidade de quem somos hoje. Somos igreja cristã, somos movimento do cristianismo, mas somos igreja cristã reformada. Somos igreja presbiteriana desse segmento chamado reformado, ou seja, o start daquilo que nós cremos e defendemos passa pela reforma, passa pelo resgate feito das doutrinas pilares centrais da fé cristã a partir da Reforma Protestante, resgatadas na Reforma Protestante, reenfatizadas a partir da Reforma Protestante. Então, esse mês inteiro, dentro do nosso tema anual, que é fé, nosso tema do ano 2020 é fé. Para nós é um ano para você crescer na fé, é um ano para você melhorar a compreensão da fé, é um ano para ficar mais crente ao final dele. E nesse mês de outubro falaremos durante o mês todo sobre a defesa da fé, sobre a importância de firmar-se na defesa da fé autêntica. Eu quero convidar você a ler comigo a carta de João, a segunda carta do apóstolo João. E aqui só tem um capítulo de fato. A segunda carta traz para nós apenas um capítulo, com apenas 13 versículos. É aqui considerada então o menor livro da Bíblia, a menor carta das Escrituras. De fato, alguns têm até chamado não de carta de João, mas de um cartão postal de João. Um cartão postal. Dando aqui um cartão postal, tem como destaque, geralmente, a imagem de algum lugar. Você, no passado, talvez tenha uma turma aqui que nem sabe o que é cartão postal, né? Olha que velhice a nossa. Resgatar cartão postal. Tem uma turma que nem sabe. Você viajava para um lugar, ia lá em Paris, mandava uma foto da Torre Eiffel, você comprava a foto com uma frase embaixo, escrevia atrás e mandava para as pessoas queridas. Hoje você tira uma foto, posta no Instagram, no Facebook, é bem mais prático. Mas naquela época você ia a uma banca, comprava um cartão e mandava. Tinha uma imagem, estou na Torre Eiffel. Mas aqui a imagem que João faz,
vamos dizer aqui, a foto do Instagram, a foto aqui do Facebook postada pelo João, dá para nós uma imagem do cenário da vida da igreja naquele momento em que ele está escrevendo. Ele está escrevendo por volta do ano 90, e o cartão postal mostra onde eles estão, mostra em que ponto eles estão, mostra em que conjuntura eles estão, quais são as tensões do momento, quais são as alegrias do momento, quais são os desafios que eles enfrentam ali. Então é uma publicação, é uma postagem, uma mensagem sucinta, mas bem objetiva. João escreve dizendo assim: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este. Qual é o amor? Que andemos segundo os seus mandamentos. Preste atenção nisso. O amor é este. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor, porque muitos enganadores. Olha só, há uma ligação. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, e este mandamento ouviste desde o princípio, é que andeis em amor, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. Essa é a carta. Olha que coisa boa. Você vai dormir feliz hoje dizendo que leu um livro inteiro da Bíblia. Não sei se você tem a prática de ler livros inteiros assim, mas essa foi uma boa oportunidade. Fecha seus olhos. Senhor, lemos essa carta. É uma carta endereçada ao teu povo, à igreja. E nós, como igreja, a recebemos como enviada não apenas por João, o ancião, o apóstolo, o presbítero da igreja, o discípulo de Jesus, mas, Pai, sabemos que quando ele escreve da parte do amigo Jesus, ele escreve da parte do Senhor Jesus, ele escreve movido por teu Espírito Santo,
e escreve verdades que o Espírito Santo está falando com a igreja e que são importantes para a igreja, e que o Senhor nos ajude a ouvi-las, entendê-las, assimilá-las, Senhor, crer nelas e, ó Deus, ser fortalecidos na fé e na graça a partir dela. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Fala conosco, dá-nos luz e graça do Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, entendimento e sabedoria. Dá-nos discernimento espiritual dessas verdades espirituais que estão diante de nós. Ilumina nosso coração para entender o que João, movido pelo Espírito, nos escreve hoje, aqui nessa tarde. Aqui, Deus amado, em São Paulo, reunidos como Igreja da Penha. Em nome de Jesus, que assim o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém. Como eu disse, queridos, é uma carta escrita por João por volta do ano 95, por volta do ano 90. Alguns dão a data de 85, alguns de 95, então eu fico no meio. Vamos para 90. Por volta do ano 90, João está escrevendo, sabe-se que foi nessa década de 85 a 95, por uma série de fatores. E João está escrevendo aqui, ele mesmo endereça a carta à senhora eleita. E há um debate extenso sobre quem é esta senhora eleita a quem João escreve. Há um debate acadêmico fortíssimo e basicamente duas posições têm sido mais debatidas. Uma é que João estaria escrevendo de fato a uma senhora, a uma mulher, a alguma mulher importante naquele contexto, alguma mulher com a qual Pedro tivesse um relacionamento, João tivesse um relacionamento pessoal, e ele escreve a esta senhora, o nome, o termo senhora em grego, Kyrios, quer dizer, pode ser um nome próprio inclusive. Ele diz a Kyrios electa, ou seja, alguns acham que electa seria até o sobrenome dela, mas electa não é um nome comum. Kyrio é um nome comum, sim. Muitas pessoas eram assim chamadas, Kyrio, que aponta para esse termo senhor. Kyria podia ser de fato uma senhora, uma mulher. Como por exemplo, quando Lucas escreve, ele escreve seu evangelho, escreve o livro de Atos, dizendo que endereça a um cidadão chamado Teófilo, que também pode ser um indivíduo ou todo aquele que é amigo de Deus, porque é o que o nome quer dizer. Teófilo pode ser, eu estou escrevendo a todos os amigos de Deus, como alguns entendem. Aqui, alguns acham que ele está escrevendo a Kyria, que é uma senhora. Alguns acham que na verdade Kyrio electa é aos eleitos. A senhora eleita seria a igreja de Cristo Jesus eleita. Ou seja, alguns entendem que ele está escrevendo uma carta geral, genérica a toda a igreja do Senhor Jesus. Alguns entendem que ele está escrevendo especificamente para uma senhora chamada Kyria, que em hebraico seria Marta. O nome Marta equivale a Kyrio, do grego. Então, seria uma senhora Marta, judia, a qual ele escreve, uma das líderes na igreja, ou seria, de fato, uma carta geral à igreja. Bom, assim como no ano 85, no ano 95, eu me posiciono entendendo que, na verdade, João está fazendo as duas coisas. Ele escreve a uma senhora específica, mas ao escrever para ela, ele está escrevendo nessa figura dela, a igreja toda. Para mim é a mesma coisa que Lucas faz. Ele escreve ao Teófilo, dizendo que é para aquele erudito grego Teófilo, mas na pessoa de Teófilo, ele está escrevendo para todo aquele que é de fato amigo de Deus, aquele que crê na fé. Você vai perceber que assim como ele se dirige no começo da carta, parecendo ser a uma senhora eleita, ele termina dizendo que a irmã dela manda uma saudação. Ele termina a carta dizendo, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Ele fala dos filhos dessa senhora Kyria, ele fala dos primos desses filhos dela, e parece estar escrevendo a uma distinta senhora. Ele vai se dirigir a ela, dizendo, agora, senhora, peço-te que, não como se escrevesse mandamento novo,
Parece que ele está se dirigindo a uma mulher, a uma senhora em específico. Mas ao mesmo tempo também, você vai ouvi-lo, você vai ler ele dizer aqui na carta, palavras que parece que ele está falando com um grupo de pessoas. Ele está dizendo, não andemos, andemos em amor, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado. Ou seja, João ao mesmo tempo fala como se fosse a uma pessoa em particular, mas ao mesmo tempo na carta ele fala de forma genérica, acautelai-vos, irmãos, tomem cuidado, irmãos, prestem atenção. Ou seja, ele fala tanto a uma pessoa como a uma igreja. Ou seja, naquela figura daquela senhora eleita, ele está falando com a igreja como senhora eleita, escolhida por Cristo Jesus, entendendo que a igreja é formada pelo próprio Senhor Jesus, entendendo que a igreja é iniciativa de Jesus, porque João havia estado com Jesus e Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja não é o conjunto das pessoas que acharam Jesus, mas é o conjunto das pessoas que foram achadas por Cristo Jesus. A igreja não é o conjunto das pessoas que escolheram Jesus, mas que foram na verdade escolhidas, eleitos, selecionados por Cristo Jesus. Isso te faz alvo da graça maravilhosa do Senhor. Ele te achou, Ele te separou, Ele te escolheu, Ele te fez igreja. A senhora eleita, a igreja é uma senhora eleita, escolhida para ser a igreja, a noiva de Cristo Jesus. Bom, nessa carta de João, sucinta, pequena, ele escreve com uma preocupação. Qual é o contexto, qual é a conjuntura? Falando dela como um cartão postal, qual é o cenário que ela mostra? A carta mostra um cenário preocupante para João. Ele diz, olha, eu encontrei com os seus filhos, provavelmente nas viagens ele encontra membros daquela igreja, ele encontra de fato filhos daquela senhora, e encontrando filhos daquela senhora, membros daquela igreja, ele diz, eu encontrei seus filhos e eles andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Ele diz, olha, eu estou sobremodo alegre, eu fiquei contente quando eu encontrei os teus filhos, quando eu encontrei os membros da igreja, e a conversa deles é boa, eles conhecem as doutrinas, eles estudam as escrituras, eles conhecem Cristo Jesus, eles andam na verdade. Ou seja, a estrada em cima da qual eles andam é a verdade, a base da vida daqueles membros daquela igreja era a verdade de Deus. Eles se comportavam, eles criam, eles pregavam, eles cantavam a verdade, os ensinos do Senhor Jesus. Mas João tem uma preocupação. Naqueles dias, irmãos, nesse período, ano 90, havia se tornado muito comum na igreja a presença de pregadores itinerantes. Há uma explosão de evangelistas, pregadores, proclamadores dos ensinos de Jesus. E não era como hoje. Hoje você convida um pregador, você consegue até ler o que ele já escreveu, o que ele pregou em outros lugares. Você consegue telefonar para alguém, que aparece um pregador por aqui, dizendo, olha, eu gostaria de pregar. Você sabe quem ele é, você vai investigar, você telefona para alguém, você busca referências de quem essa pessoa é. Mas naqueles dias, o sujeito vinha se hospedar na casa dos crentes, ia participar dos cultos daquela igreja, e aí, ele pedia a palavra, e ele iria então pregar na igreja. E na pregação, ele falava coisas complicadas. Eles achavam que ele era um irmão. Eles achavam que ele era um verdadeiro pregador do evangelho. Eles achavam que estavam recebendo pela ficha do sujeito um biligrama na igreja. Mas quando eu ouvi o sujeito, era um Judas. Era um traidor da fé. Esse era um problema sério que a igreja enfrentava. Havia vários
pregadores itinerantes, de igreja em igreja, proclamando o ensino de Jesus, e a igreja por vezes recebia, hospedava na casa dos membros da igreja, levava aquele indivíduo para a celebração, para a reunião da igreja, e lá na reunião da igreja, ele pedia a palavra, e quando ele ia falar, ele começava a falar coisas sutis, ele começava a falar verdades bíblicas, e daqui a pouco ele começava a colocar do lado de uma boa doutrina uma pequena heresia, e aí ele ia disseminando suas crenças equivocadas. Isso começa a trazer muito transtorno para a igreja primitiva. Nesse momento, nessa conjuntura, o maior problema que a igreja está enfrentando é esse: há uma perseguição, os cristãos estão sendo mortos. Você vai ver que um pouco mais à frente, ano 95, João é exilado na ilha de Patmos por causa do evangelho, mas apóstolos já haviam sido mortos, membros da igreja eram perseguidos, a igreja era proibida de proclamar o evangelho, de contrariar os ensinos de Roma, de contrariar os pensamentos do paganismo romano. Mas o maior problema da igreja não era o ataque de Satanás. Satanás tem a estratégia simples: ele ataca primeiro por pressão. Satanás ataca primeiro por pressão. Ele pressiona, ele intimida, ele ameaça, ele gera todo tipo de hostilidade externa, e você fica então pressionado por ele. Se você fizer, vai morrer. Se você fizer, eu vou te destruir. Eu vou destruir a sua família. Ele ataca por pressão. Quando ele percebe que a pressão não funciona, o que Satanás faz? Infiltração. Aí ele então planta uma semente maligna dentro da igreja. Satanás começa a usar os falsos mestres. E você vai notar, querido, que na primeira carta de João, ele já escreve com esta preocupação, de que muitos, ele diz, anticristos estão saindo pelo mundo afora. Você vai ver Paulo escrevendo a carta a Tito, o pastor da região de Creta, e como Paulo adverte Tito, dizendo: Tito, cuidado, os falsos mestres estão espalhados, ensinando coisas que Jesus não ensinou. Você vai ver Pedro escrevendo e mencionando também na sua carta, você vai ver Pedro mencionando os falsos mestres nas duas cartas, a preocupação de Pedro com distorções do ensino do evangelho do Senhor Jesus. Você vai notar que esta é uma preocupação geral nas cartas. João então escreve esta carta com uma preocupação com os falsos mestres, com os falsos ensinos. Olha o que João diz no versículo 7 da carta. Olha aí, põe seus olhos, leia comigo. Por quê? Muitos enganadores. Olha aí, não é porque alguns enganadores, é porque muitos enganadores têm saído. Muitos estão indo pelo mundo fora, pregando. Muitos estão anunciando em toda parte, indo de cidade em cidade, de igreja em igreja, de casa em casa, disseminando suas crenças contrárias à fé. Agora, antes de entrar aqui nos nossos pontos, uma transição aqui importante para nós, e uma contextualização. Naqueles dias, o problema eram os falsos mestres, os enganadores indo de cidade em cidade pregando por toda parte. Perguntinha simples: será que isso acontece hoje? O terrível é que hoje o cara não precisa de convite. Ele prega para todo mundo a partir da internet, não é? Ele prega a partir de um CD, de mensagens que ainda tem por aí circulando, de um arquivo de Spotify. Ou seja, ele vai na rádio, ele vai na TV. Há bons pregadores, há verdadeiros mestres pregando, expondo, explicando o ensino de Jesus em toda parte. Mas irmãos, há falsos mestres
muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Ou seja, para nós, muitos enganadores estão postando vídeos na internet. Muitos enganadores estão disseminando seus podcasts por aí afora. Muitos enganadores estão publicando seus livros por aí afora. Muitos estão criando suas classes pelo mundo afora. Muitos estão lançando seus cursos de teologia pelo mundo fora. Esta é a carga de preocupação de João quando ele escreve: muitos falsos mestres, muitos falsos ensinos. Hoje a tensão ainda é maior, porque naqueles dias o sujeito tinha que viajar de uma cidade para outra, receber a acolhida dos crentes, receber permissão para falar nos cultos e proclamar seus falsos ensinos. Hoje, ninguém controla ninguém por aí afora. Ninguém controla ninguém por aí afora. Eu já fui visitar uns membros da igreja, cheguei lá, tinha a Nossa Senhora da Aparecida na cabeceira da cama. Eu perguntei: a Nossa Senhora dos crentes é essa? Diferente da dos católicos? Eu já fui em casas de crentes que tem a Bíblia aberta no Salmo 91, amarelada em cima da estante. E às vezes você pergunta: irmão, você gosta de ler? Eu falo: não, pastor, eu deixo aí para espantar o mal olhado. Isso é agouro, né? Simpatia crente. Bíblia aberta no Salmo 91. O sujeito pagão pendura o pé de coelho atrás da porta. O crente abre a Bíblia no Salmo 91. É a mesma crença, é a mesma coisa. São as mesmas ideias. Mas você vai à casa de vários membros ou de pessoas cristãs de outros lugares, você vai perceber o que eles leem, o que eles assistem. O sujeito diz: eu sou fã do fulano de tal, eu assisto tudo que o fulano de tal posta. E a gente fica assim: digo ou não digo? Falo ou não falo? Porque muitos enganadores têm saído mundo fora. Advertência do apóstolo João, que já ancião se apresenta agora como o presbítero, o ancião. Essa é a palavra no grego usada para ancião. Ele diz aqui, irmãos, 3 problemas na relação com a doutrina. Você vai ler a carta e note que na carta 5 vezes ele menciona a palavra verdade. 5 vezes nessa carta pequena de apenas 13 capítulos ele menciona a expressão a verdade. E também ele vai mencionar a expressão doutrina, o ensino do Senhor Jesus. João está preocupadíssimo com isso. Ele diz, ele usa o termo mandamento 3 vezes também. Você vai ver que ele está preocupado. As palavras que João usa, as palavras que João repete: doutrina, verdade, mandamento, amor. Amor ele repete 5 vezes também. São as palavras importantes da pequena carta que ele escreve. Mas agora, em relação à verdade, ele fala com a senhora eleita que a grande alegria dele é ver que os filhos dela estavam andando na verdade, estavam vivendo na verdade, estavam crendo de acordo com a verdade. E agora, João então, em relação à doutrina, em relação à verdade, ele vai falar de 3 perigos. Ele vai falar das 3 atitudes do cristão em relação à verdade. Uma delas problemática, 2 atitudes boas. Primeira atitude é a problemática que eu quero destacar. João vai dizer: enganadores, falsos cristos, anticristos. João faz aqui menção a esse fato. E ele vai falar de pessoas que estão ultrapassando a verdade. A preocupação de João é: alguns estão
ultrapassando a verdade. Muitos enganadores que vão pelo mundo fora, e alguns estão, queridos, equivocadamente, ele vai dizer, ultrapassando a verdade. Versículo de número 9, ele diz, todo aquele que ultrapassa a verdade. Olha o problema de alguns pregadores, olha o problema de alguns crentes, eles estavam ultrapassando a verdade. Eles receberam uma verdade dos apóstolos, os apóstolos receberam os ensinos de Jesus, eles fizeram um seminário de 3 anos com Jesus. Jesus chamou 12 discípulos, um é Judas, que é chamado filho da perdição, mas alguns outros que se relacionavam mais proximamente com os discípulos e com Jesus, como Marcos, que acompanhava, era parente de Pedro. Você vai ter pessoas que estiveram bem próximas e receberam o ensino na própria fonte, receberam a instrução do próprio Senhor Jesus. E agora esses apóstolos entregam os ensinos à igreja, discipulam os irmãos. Eles formaram na academia de Jesus, no seminário de Jesus, receberam o ensino, passaram para a igreja. Há um conjunto de crenças definidos, há um conjunto de verdades definidas, escritas e ensinadas à igreja. Mas o problema agora é que alguns começam a ultrapassar aquele ensino que havia sido dado a eles. A palavra que João usa, parabaino, significa ir à frente, violar, transgredir, ir além. Significa que a palavra de Deus vem até um ponto e o indivíduo vai a um ponto mais à frente. E ele ultrapassa aquilo que Jesus ensinou. Ele ensina o que Jesus não ensinou. Ele ensina o que os apóstolos de Jesus não ensinaram. Olha bem o versículo de número 9, queridos. O versículo diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Você consegue entender a gravidade disso aqui? Ele ultrapassa a doutrina de Cristo. Mas pastor, ele comunica muito bem, mas ele ultrapassa a doutrina de Cristo. Ele tem Deus ou não? O que o apóstolo diz? Mas pastor, ele faz muitas obras sociais. Ele prega umas coisas meio tortas, mas faz coisas sociais boas. Que João disse? Ele ultrapassa a doutrina? Não tem Deus. João é duro, João é incisivo em seus ensinos, em suas posturas. Como apóstolo de Cristo Jesus, ele sabe o quanto um falso mestre pode ser danoso. Ele diz, não tem Deus. Ele está muito bem intencionado, mas não tem Deus. Ele ultrapassa o ensino de Cristo. Nós temos, queridos, no contexto, no ambiente evangélico hoje, alguns ensinos perigosos, que conquanto estejam no nosso meio como evangélicos, nós precisamos atentar para eles. João faz aqui uma advertência do ultrapassar o evangelho, do não se ater ao evangelho. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para nós. Por exemplo, nós temos hoje, de forma crescente, a teologia do apostolado. Quando um sujeito se apresenta dizendo assim, eu sou apóstolo, eu tenho o costume de, quando tenho a liberdade, eu pergunto o que isso quer dizer. Isso é só um título da sua igreja? Então tudo bem. Mas quando o sujeito começa a entender que ele tem a mesma autoridade que Paulo, quando ele começa a achar que ele tem a mesma autoridade que Pedro, irmãos, isso é uma recaída dos evangélicos ao catolicismo medieval, que dizia que o Papa, no exercício do apostolado, ele é infalível, que na docência, quando o Papa fala, ele fala em nome de Deus, e ele é inerrante na sua fala, ele é infalível, ele é preciso, e aquilo que o Papa pronuncia
heresia se transforma num dogma papal e é verdade com o mesmo peso de verdade da Escritura Sagrada. Isso é um ensino católico. Aí tem alguns evangélicos ensinando que alguns pastores têm essa mesma autoridade. Então isso é uma volta ao catolicismo. Tem alguns cristãos entendendo que alguns homens têm uma voz, uma autoridade apostólica como Pedro. Irmãos, nesse sentido, o apostolado acabou. A condição sine qua non para que alguém fosse considerado apóstolo na igreja primitiva, e os apóstolos são os pilares através dos quais a doutrina é construída e sustentada, porque eles recebem revelação e ensino direto do Senhor Jesus, e a condição sine qua non para ser apóstolo é ter estado com o Senhor desde o começo. Esse é o critério em Atos dos Apóstolos. Ou seja, tem que ter feito o seminário de Jesus, tem que ter sido aluno de Jesus. O único apóstolo incluso nesse time, sem ter estado no seminário de Jesus, foi Paulo. Que Jesus, por isso Paulo vai dizer que ele é nascido fora do tempo. Ou seja, quando ele chegou o curso tinha acabado. Aí o que aconteceu? Jesus deu um intensivão para ele. Por isso ele teve visões, foi levado ao terceiro céu, teve aparições, a conversão. Jesus aparece pessoalmente para ele, e não somente para a conversão, mas Jesus aparece e ensina. E na verdade, muito antes da conversão de Paulo, Deus já preparava Paulo para ser o apóstolo Paulo, como fez com Moisés, quando permite que Moisés, nascendo no Egito, fosse criado e educado pela filha de Faraó, e recebesse a melhor educação do mundo daquela época. Deus estava preparando Moisés para ser o grande líder e profeta da nação. Quando Paulo se torna rabino judeu, Deus o estava preparando para ser o apóstolo dos gentios. Ele precisaria compreender bem essas doutrinas. Por isso Paulo é profundo nas suas cartas. E há um reconhecimento dos próprios apóstolos de Paulo como apóstolo. Mas desde que os apóstolos morreram, desde que Paulo, esse nascido fora do tempo, morreu, não há mais apóstolo nesse sentido na igreja cristã, irmãos. Isso é só um título? Tudo bem. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Se quer dizer só enviado, tudo bem. Mas quando as pessoas dizem que o sujeito é um apóstolo, que Deus enviou, e que eu tenho que me subordinar a tudo que ele fala, porque a autoridade dele é apostólica, isso é ensino falso, isso é enganador. Nós temos hoje muito corrente, no nosso contexto, uma coisa chamada teologia da prosperidade. Sabe o que é isso? É aquela teologia que Cristo morre na cruz, quase que para você ficar rico. De que se você, é daí que vem a ideia de que nós vamos fazer a nossa campanha Notas para Jesus. Então você coloca logo a nota de 200, porque se você der 200, Deus vai te dar 100 vezes mais. Quanto mais dinheiro você der na igreja, mais dinheiro Deus vai dar a você. E assim muitas igrejas conseguem arrecadar muito dinheiro, mas isso não é um método legítimo bíblico. Isso não é legítimo. A teologia da prosperidade tem altíssimo poder de ajudar a igreja a arrecadar, mas não é um método legítimo. Deus nunca nos mandou trazer dízimos com o objetivo de ficar rico. Pelo contrário, a Bíblia diz que os que querem ficar rico caem em tentações, há perigos, porque por vezes dinheiros sujos serão oferecidos, mesmo a cristãos. Não que ficar rico seja pecado, não é isso. Mas isso como alvo de vida pode ser complicado. É o que Paulo diz. Teologia da prosperidade é aquela ideia de que o cristão, ele vai, que a finalidade de Cristo, a finalidade do Evangelho, ele tem que ser rico. Isso legitima seu excentrismo, isso legitima ele usar as marcas mais caras, ele exibir, porque quanto mais cara for a bolsa, quanto mais caro for o carro, quanto mais suntuosa for a casa, mais sinal de que ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, abençoado por Deus, porque Deus o fez prosperar, porque o aprovou. E quando você anda meio duro, sem dinheiro, quebradão, porque você não tem fé. Você já ouviu isso? Já te acusaram? Você foi demitido lá da empresa. Está vendo? Você não é crente, você não tem fé, porque você não dá o dízimo.
Essa é a teologia da prosperidade. A teologia da confissão positiva. A confissão positiva é aquilo que você declara acontece. Deixa eu ver aqui. Quantos já ouviram a expressão há poder nas palavras? Quantos já acreditaram nisso? Não levanta a mão não. Irmãos, não há poder nas palavras. As palavras podem até suscitar efeitos psicológicos, dependendo do tipo de palavra, efeitos espirituais, mas não tem poder em palavra. Palavra em si não carrega poder. Ficar falando assim, eu vou conseguir, vai dar certo, 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 vai dar certo. Você libera a palavra e a palavra vai fazer dar certo. Isso é esoterismo, gente, isso não é cristianismo. Isso vem da ideia de que o universo fará as coisas acontecerem. Nós não cremos na gestão do universo pelas forças do universo. Nós cremos no governo do universo pelo Deus criador do universo. E esse Deus presente governa a nossa vida. Não é ficar liberando palavras que fará acontecer. Eu quero comprar um carro novo, aí eu fico falando o carro. Aí vai liberar um carro novo, vai acontecer. Não, confissão positiva não é evangelho, mas virou em muitos lugares. A relativização da Bíblia como palavra de Deus. Dizer que tal texto não foi Paulo que escreveu, dizer que tal passagem da Escritura foi acrescentada por um escriba, por alguém, e desacreditar, descredibilizar textos bíblicos. Isso são falsos mestres, são enganadores. Toda vez que o sujeito começar a explicar uma coisa, dizendo que você não pode acreditar em Paulo, que você não pode acreditar em Pedro, que você não pode acreditar na legitimidade do texto bíblico que você tem em mãos, falso mestre, enganador. Corta, apaga o vídeo, bloqueia. Se ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, se ele vem com essa sutileza, a Bíblia contém a palavra de Deus, isso é sutileza do diabo, irmãos, ele está ultrapassando. Paulo nos diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a educação na verdade e para a salvação daquele que crê. A palavra de Deus. Ele diz, a Escritura é inspirada por Deus. Quando o sujeito começa a relativizar, falso mestre. Novas revelações. Quando o sujeito começa a trazer um ensino dizendo assim, olha, isso não está na Bíblia, mas é uma revelação que Deus me deu. Então pronto, bloqueia. Está cheio na internet. O sujeito que diz que teve reunião com a Trindade. E direto da reunião com a Trindade veio nos trazer novas revelações. Falsos mestres, enganadores, irmãos, enganadores. Salvação por mérito humano. Quando você sacrifica, por causa do sacrifício que você faz, Deus vai te ouvir e te abençoar. Heresia, irmãos, mentira, engano. Tudo o que você precisa, Deus já te deu em Cristo Jesus na cruz gratuitamente. Deus já te deu o perdão dos seus pecados. Deus já te deu a aceitação diante do trono eterno. Deus já tirou toda a sua culpa na cruz de Cristo Jesus. Deus já te deu o direito de receber resposta das petições, das orações. Há uma canção antiga que dizia assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz, eu não tenho que pagar mais nada, eu não tenho que pagar penitência, eu não tenho que pegar adulta a pé, eu não tenho que queimar vela sobre a cabeça, eu não tenho que passar fome, porque Cristo já passou fome por mim, já foi chicoteado por mim, já foi torturado por minha causa, já foi morto por minha causa, e celebramos isso aqui nessa hora. Ele pagou por nossos pecados. Mas não faltam aqueles que ensinam que você tem que sacrificar. Esses dias passados aqui, nós estávamos cantando uma canção aqui no culto. E a canção nós nem percebemos, mas uma sutileza, um erro teológico. Porque o poeta na canção diz, e se eu sacrificar, Deus me ouvirá. Não, Cristo já sacrificou por nós. E Deus vai nos ouvir, porque Cristo sacrificou.
Salvação por mérito humano, triunfalismo. É só vitória, irmãos, é só glória, irmãos. Aleluia, só vitória. Você olha para a vida de Paulo, é só vitória? Não tem sofrimento? Não tem dores? E não tem até mesmo execução? Tudo bem, execução é uma vitória. Se é isso que estão chamando de vitória, então é só vitória mesmo. Se você considerar sofrer por causa de Cristo, vitória. Se você considerar ser perseguido por causa de Cristo, vitória. E é vitória verdadeira. Se você quer vitória, a vitória é essa. É honrar Cristo Jesus, não importa a pressão. Satanás te tenta, mas você resiste à tentação. O mundo te odeia, mas você resiste ao ódio do mundo e permanece fiel a Jesus. Isso é vitória, isso é glória, em nome de Jesus. Não é ser aplaudido pelos homens. Fui promovido no emprego. Bênção, vitória. Mas fui rebaixado. Pastor Javed, na outra vez que esteve aqui, contou de um membro da igreja. Ele foi eleito diretor da escola. Quando estava para tomar a posse, descobriram que ele era cristão. Alguém levantou o fato de que ele era cristão. Ele foi rebaixado a auxiliar de classe, porque era cristão. Isso é vitória. Isso é vitória. Continuar crente, aceitando uma situação dessa, não podendo fazer nada. A antropocentrização, irmãos. Colocar o homem, as técnicas humanas no meio disso tudo. E por último, alienação, alienismo. Tem gente que fala, não gosto desse debate, então não vou me meter nisso. Essa alienação também é engano. Mas, para fecharmos aqui, João nos fala de ultrapassar a doutrina. Duas atitudes boas, ele diz: permanecer na doutrina. Todo aquele que ultrapassa nela não permanece, não tem Deus. Mas o que permanece na doutrina tem Deus. Deus está nele, Deus habita em nós, Deus está em nós. Deus enche meu coração, Deus enche a minha alma, Deus enche a minha mente, Deus habita no meu corpo, Deus habita nos meus membros, Deus habita nas minhas emoções, e eu tenho Deus no meio das minhas emoções. Qual é o segredo da estabilidade? Qual é o segredo da maturidade? Qual é o segredo da solidez espiritual na vida cristã? É você ter Deus em você. E olha o que João nos diz: aquele que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Você já pensou nessa dupla toda habitando em você? O Pai e o Filho. E por outros textos nós sabemos que o Espírito Santo também habita em nós. Você é habitado pela Trindade. Paulo, escrevendo 2 Coríntios 4:7, ele diz: temos porém esse tesouro em vasos de barro. O vaso de barro somos eu e você. Mas dentro do vaso de barro tem um tesouro. O tesouro é: o Pai está em você. Jesus está em você. E quando a vida te quebra, e quando a perseguição te quebra, quando o diabo te ataca e te fere e despedaça o vaso, quando a vida dá uma pancada, um golpe forte e quebra o vaso, o que aparece, irmãos? Aparece o Senhor, o tesouro que está dentro do vaso. O ouro, a pérola, as pedras preciosas que estão dentro desse vaso. Permanecer quer dizer ficar, morar, permanecer, tornar-se parte. Isso é o permanecer. Deus vai permanecer em mim e em você. João 14:23, João recebeu esse ensino de Jesus. Ele diz que Jesus fala: aquele que guarda os meus mandamentos, nós viremos para ele e faremos nele morada. Pensa nessa verdade, querido. Você pode ser a habitação de Deus. Eu sou a casa de Deus. Você consegue pensar nisso? Você não veio à casa de Deus, você é a casa onde Deus mora. Quem mora dentro de você? Aí, meu irmão, minha irmã, você tem todas as respostas que você precisa. Dentro de você, não autoajuda, mas porque Deus veio estar dentro de nós. Somos a habitação dele. Por último, João nos diz: se alguém vem ter com vocês e traz esta doutrina, ou não traz essa doutrina, versículo 10, não recebais. O outro desafio é trazer a doutrina. Então olha só: ultrapassar a doutrina, permanecer na doutrina, trazer a doutrina. Não ultrapasse a doutrina, permaneça na doutrina, traga a doutrina.
Leve a doutrina aonde você for, leve a verdade aonde você for, leve o evangelho aonde você for, na reunião da sua família, lá no teu trabalho, na tua empresa, na tua escola, leve a doutrina. A doutrina, irmãos, é o próprio Senhor Jesus. Quando João vai falar do que é falsa doutrina, ele diz no versículo 7, assim é um enganador. Quem é ele? Aquele que não confessa Jesus vindo em carne. Tudo que cremos, irmãos, está fincado em Jesus. Toda verdade na qual cremos depende das verdades em que cremos sobre Jesus. E quando cremos no que é verdade sobre Jesus, então a verdade está em nós. Quando se crê numa mentira sobre Jesus, então a mentira que domina a nossa vida, a verdade não está em nós. É importantíssimo crer exatamente no que a Escritura Sagrada diz sobre Jesus. Você precisa crer em Cristo, porque em Cristo é que está a salvação, em Cristo é que está o perdão, em Cristo é que está a vida eterna. Não ultrapasse a doutrina, permaneça na doutrina, traga a doutrina, carregue a doutrina aonde você for. Vamos falar essas três coisas? Vamos lá? Primeiro, não ultrapasse. Segundo, permaneça. Terceiro, traga. Não ultrapasse. Permaneça na doutrina. Permaneça na fé, no lugar certo, nas crenças certas. Não vamos inventar evangelhos. Nós já temos o evangelho recebido de Cristo Jesus. O que temos que fazer? Permanecer crente. Anos passam, ondas passam, modas passam, teologias passam, mas a verdade permanece e nós permanecemos juntos com a verdade em Cristo Jesus. Fecha seus olhos. Heresias têm batido a nossa porta, mentiras têm batido a nossa porta, enganadores têm chegado aos nossos telefones, vídeos, livros, palestras, congressos, eventos, classes, cursos. Talvez você diga, esse debate é muito chato, essa coisa eu não quero nem prestar atenção, mas preste atenção no que João está falando, irmãos. Muitos enganadores têm saído pela internet afora, pelas igrejas afora, pelas ruas afora. Muitos enganadores, cuidado para não ser enredado, cuidado para não ser enganado. Você precisa permanecer na verdade, porque a verdade que te dará sustentação, a verdade é que te dará saúde emocional, física, a verdade é que trará libertação, a verdade é que trará cura, a verdade é que trará equilíbrio, a verdade é que sustentará a tua carreira, a verdade é que sustentará a tua casa, a verdade é que sustentará teu casamento, a verdade é que sustentará você como pessoa, como indivíduo, porque Deus estará em você. E Deus habitando em você sustentará a tua casa. Fica em pé, queridos. Faz uma oração dizendo: Deus, eu não quero ultrapassar a verdade, eu quero permanecer. Deus, eu quero levar a verdade, eu quero trazer a verdade, quero carregá-la comigo, tomá-la em minhas mãos e onde for, levar e disseminar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus.